Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós celebramos a festa de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. Então, nós somos obrigados a fazer aqui algumas considerações sobre a vida deste santo, que nós podemos considerar o mais importante doutor da Igreja Latina. Então, Santo Agostinho é, dentre todos os doutores, a luz suprema do conhecimento e da doutrina católica que nos foi transmitida em todos os séculos, principalmente a partir do século V. Então, primeiro, vamos explicar para as pessoas da onde veio Santo Agostinho, como foi a sua conversão e como ele se tornou um grande pregador do Evangelho para conversão de muitas pessoas que viviam no erro e na apostasia. Então nós estamos ali na segunda metade do século V e nós vemos Santo Agostinho nascer de uma família repartida. Quer dizer que o seu pai era pagão e a sua mãe era profundamente católica. Então, já houve essa dificuldade porque ele não foi batizado como criança e ele cresceu sob a influência da mãe, mas também tinha uma influência do mundo, porque ali ainda existia um mundo pagão, aquele Império Romano, que, como nós sabemos, era voltado para os prazeres, para uma vida de delícias e para as vaidades que fazem parte da vida das pessoas, principalmente aquelas que são ricas e que têm uma capacidade de desenvolver muitas coisas ou de aprender muitas coisas. Então, justamente nesse contexto é que Santo Agostinho vai se desenvolver como ser humano, sendo ele muito inteligente e sendo ele também uma pessoa muito curiosa, que tinha desejo de experimentar tudo, de conhecer tudo, de saber tudo. Então, por causa disso mesmo, ele se enveredou por caminhos errados, tanto do ponto de vista do conhecimento de Deus, quanto também de uma vida de pecado. Então, inclusive, anos depois da sua conversão, ele vai escrever esse livro das Confissões, que é um livro muito importante do ponto de vista de dar para as pessoas um exemplo de humildade e mostrar o quanto ele se arrependia de ter vivido longe de Deus e de ter vivido uma vida completamente dissipada. Inclusive, teve vários filhos e um deles, que se chamava Adeodato, sempre ficou muito perto dele. E nós vamos então perceber que Santo Agostinho era alguém que buscava a felicidade, mas que não encontrava justamente porque ele estava longe da verdade e longe do amor de Deus. Por isso mesmo que ele vai escrever essa frase, que é uma das frases mais bonitas e famosas de Santo Agostinho, que está nesse livro das Confissões, quando ele diz: "Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova." Essa frase resume bem a mente brilhante desse filósofo, desse homem do conhecimento, desse homem da razão, mas ao mesmo tempo desse homem do coração. Por isso que é importante Santo Agostinho, porque ele tem essa temperança perfeita entre a razão e o sentimento. Daí, quando nós vemos a imagem de Santo Agostinho, ele tem sempre o coração na mão. Esse coração, que parece o coração de Jesus, na verdade, é o coração dele mesmo, que era inflamado por Deus, e toda a sua vida ele vai passar chorando os seus pecados e procurando reparar a falta de amor que ele teve para com Deus durante os anos que ele viveu a sua vida mundana.
Então a sua mãe, Santa Mônica, sempre rezava por ele e sempre tinha aquela paciência, aquela perseverança na oração. E o seu pai, que se chamava Patrício, quando estava doente, perto da morte, pediu o batismo e se converteu. Então a primeira grande vitória da mãe foi justamente a conversão do pai de Santo Agostinho. E quando o pai morreu, eles que viviam ali no norte da África, né, para quem não sabe, o norte da África, na época do Império Romano, era muito bonito, muito arrumado, existiam ali coisas maravilhosas que as pessoas faziam e tudo aquilo estava em plena sintonia com a Itália, com a Grécia, quer dizer que tudo estava conectado. Então não tem nada a ver com aquilo que nós vemos hoje, depois das invasões dos muçulmanos e depois da destruição, tudo aquilo que eles fizeram desses países que eram profundamente enraizados no cristianismo. Então, Santo Agostinho vivia ali e ele decidiu com a sua mãe partir para a Itália depois da morte do pai. E eles estavam justamente em Milão, que era a sede do grande bispo Santo Ambrósio. Como nós dissemos, Santo Agostinho, grande doutor da igreja, mas não podemos nos esquecer, tudo isso devemos a Santo Ambrósio. Porque este bispo, que era um grande orador, pregava na sua catedral de Milão e as multidões, mesmo aqueles que não eram católicos, vinham ouvi-lo de tal maneira que a sua palavra ressoava com tanta beleza, com tanta majestade, com tanta profundidade, que as pessoas ficavam assim emocionadas e achavam que aquilo ali fazia muito bem para a alma. Então, muitas pessoas vinham ouvi-lo. Então, Santo Agostinho, que gostava da retórica, era meio curioso, então ele falou, vamos lá também ouvir esse bispo. E Santo Agostinho mesmo conta que quando a primeira vez que ele ouviu Santo Ambrósio, quando terminou a missa, ele ficou ali ainda mais umas 2 horas paralisado. De tal maneira que ele ficou impressionado pela profundidade desse homem. Então Santo Agostinho ficava ali remoendo os seus pensamentos, de tal forma que ele ficou confuso, porque ele defendia com unhas e dentes, como a gente costuma dizer, a doutrina do maniqueísmo. Então, ele se achava inteligente, ele achava que ele sabia tudo, que ele tinha sabedoria e que o cristianismo era uma religião para gente burra e gente ignorante. Então, quando ele ouviu Santo Ambrósio, ele se confundiu, ele ficou completamente estático ali e ele pensou, nada supera a inteligência do cristianismo. É necessário me fazer cristão. E aí depois disso, não falou nada para sua mãe, porque depois ela poderia se empolgar e ele voltar atrás, mas ele falou, mãe, eu preciso ficar perto desse bispo. Então, foi assim que ele começou a frequentar Santo Ambrósio, e Santo Ambrósio foi instruindo Santo Agostinho na fé católica. De tal forma que algum tempo depois, quando Santo Agostinho já estava pronto, Santo Ambrósio o batizou na Páscoa. E nessa ocasião, Santo Agostinho tinha 34 anos. Então, por ocasião do seu batismo, Santo Agostinho estava tão feliz que Santo Ambrósio percebeu e falou assim, vamos louvar a Deus. E Santo Ambrósio começou dizendo, Te Deum laudamus. E Santo Agostinho continuou, Te Domino confitemo. E assim eles foram intercalando. E alguém foi escrevendo aquilo que resultou nesse famoso hino do Te Deum, que nós cantamos quando a gente tem uma matina solene de domingo e tal. Então a gente canta a Deus esse hino de louvor, que é um resultado dessa inspiração, desse êxtase que os dois doutores tiveram louvando a Deus juntos. Então por isso que a gente intercala ao cantar o Te Deum. E assim Santo Agostinho foi muito feliz na presença de Santo Ambrósio, até que, com a morte deste santo, ele resolveu voltar para o norte da África, onde eles tinham ali a propriedade juntamente com a sua mãe.
No entanto, a sua mãe também veio a falecer e Santo Agostinho começou a viver naquela propriedade mesmo uma vida monástica. Então ele chamou seus amigos, aqueles que ele conhecia, que eram convertidos, e disse: olha, vamos viver aqui juntos e vamos fazer o possível para nós cultuarmos a Deus, trabalharmos e ao mesmo tempo nós vamos seguir a vida monástica conforme a regra dos apóstolos. E, portanto, ele trouxe para junto de si o seu filho Adeodato, que também começou a viver ali como um monge. E eles, então, viveram algum tempo nessa experiência de vida de oração, de vida contemplativa, cantando os ofícios e rezando na presença de Deus. Até que Santo Agostinho, então, teve mais um grande golpe na sua vida, que foi a morte desse menino, súbita, com 16 anos. Então, isso também fez um grande sofrimento, quer dizer, uma grande chaga no seu coração, e ele ofereceu aquilo para Deus como penitência, como Davi, que também tinha sido adúltero e perdeu aquele filhinho que lhe nascera por ocasião daquele adultério. Então, você veja que Deus dá na medida certa para os seus santos as ocasiões de sofrimento e de purificação que eles necessitam. Depois, Santo Agostinho se aproximou do bispo de Hipona, que se chamava Valério. E esse bispo gostava muito de Santo Agostinho e o ordenou presbítero. Então, uma vez que Santo Agostinho era padre, ele começou a pregar contra o maniqueísmo e outras heresias que existiam na época. Então, quando a gente fala do protestantismo, muitas pessoas pensam que isso aí veio de Lutero ou que isso daí começou no século XVI, mas as pessoas deveriam saber que sempre, em toda a história da igreja, houve desvio da fé. Então, um foi para o lado da gnose, outro foi para o lado dos excessos do rigorismo, como era o caso dos donatistas, que eram precursores dos jansenistas, que hoje em dia são representados pelos tradicionalistas de maneira geral. Mas tinha também os pelagianos, que desprezavam a graça. Tinham também esses maniqueus, que consideravam que Deus era uma simples figura, mas que existia, na verdade, era um demiurgo do mal, um demiurgo do bem. Então quer dizer que é uma religião, na verdade, organizada em torno dessa base de dois princípios. E Santo Agostinho, que foi alguém que estudou profundamente a doutrina dos padres, ele aprendeu tudo isso e, portanto, ele defendia a doutrina católica de uma forma espetacular. E havia um padre maniqueu muito famoso que se chamava Fortunato. E ele conseguia muitas pessoas, pregava essa falsa doutrina. Então Santo Agostinho desafiou Fortunato, falou: vem numa praça pública que eu desmonto todos os seus argumentos. E aí Fortunato veio com aquela soberba toda e começou a dizer: era isso, é aquilo. E Santo Agostinho foi explicando, convenceu as pessoas, todas as pessoas abandonaram Fortunato. E ele então foi crescendo naquela comunidade católica, de tal forma que quando morreu Valério, as pessoas disseram: não, o bispo tem que ser Agostinho. E Santo Agostinho, a princípio, não queria, mas ele aceitou por amor à igreja. Que foi interessante, inclusive, que quando Fortunato quis ordená-lo padre, Santo Agostinho falou: mas eu não sou digno. Mas aí esse bispo Fortunato respondeu para ele: mas eu não estou perguntando se você é digno, estou perguntando se você ama a igreja. Aí Santo Agostinho então disse: a igreja eu amo. Então se coloca a serviço da igreja. Então é interessante porque nessa época a igreja católica não tinha esse peso que foi acumulando com o decorrer do século, principalmente a partir da Revolução Francesa, porque o desenvolvimento desse movimento revolucionário e dessa estrutura do homem moderno levou as pessoas a procurarem a igreja numa dimensão muito moralista.
E isso torna a religião algo pesado. E, portanto, Santo Agostinho, que viveu em outro período, ele também discernia essas coisas, mas ele ainda teve a graça de encontrar uma igreja que era leve, ou seja, que conseguia ver as coisas numa perspectiva mais espiritual, e não numa perspectiva tão humana e tão carregada assim de julgamentos ou de moralismo. Então, por isso que esse homem, que era considerado um homem impuro, um homem herético, um homem que não tinha valor nenhum perante a sociedade em geral, ele conseguiu se levantar da lama, né, como filho pródigo, e se tornou um grande pregador, se tornou um grande bispo e se tornou um grande defensor da Igreja Católica. E tudo isso para mostrar que nós não podemos julgar os outros, ou nós não podemos dizer que tal pessoa tem valor ou não tem valor, porque essas coisas são ressaltadas diante da graça de Deus. E isso Santo Agostinho percebeu muito bem. Então, quando a gente consegue superar os nossos valores e os nossos julgamentos, aí nós valorizamos mais a graça. E isso é que aconteceu com Santo Agostinho. Por isso que ele é considerado o grande doutor da graça. Ou seja, aquele que ensina o que é a graça de Deus agindo no ser humano. E a força da graça de Deus para levantar o pecador, para iluminar o que erra e para dirigir o caminho daqueles que querem amar a Deus de todo o coração. Então vamos hoje, nesta festa de Santo Agostinho, doutor da Igreja, pensar em tudo isso. E ao mesmo tempo, considerar que nós não estamos nessa vida porque nós temos que fazer alguma coisa, ou porque nós temos que realizar, deixar um legado, fazer uma coisa que permaneça. Porque muitas pessoas têm, infelizmente também, essa lógica utilitarista. Ah não, porque eu não fiz nada. Como que eu posso ser alguém importante se eu não fiz nada? Ou se eu não deixei nada? Ou se aquilo ali não vai ter uma continuação? Não, ao contrário. Nós temos que fazer o que é possível e deixar nas mãos de Deus, porque o que Deus quer não são as nossas obras, mas é o nosso testemunho de amor e de confiança nele. De tal forma que nós vemos quando Santo Agostinho, já velho, soube que a cidade de Hipona estava cercada pelos bárbaros, porque naquela época todo o Império Romano estava sendo devastado pelos bárbaros. Então, aquela cidade belíssima de Hipona, com todas aquelas igrejas, com todas aquelas coisas que Santo Agostinho fez, tudo aquilo estava ameaçado. Então ele já velho, bispo, que trabalhou tantos anos para que aquelas coisas fossem desenvolvidas, quando contaram para ele que os bárbaros estavam ali chegando, que aquilo tudo seria provavelmente destruído, ele com lágrimas, né, que estava ali triste, ao mesmo tempo aflito por tudo aquilo, mas ao mesmo tempo ele disse: eu entrego tudo nas mãos de Deus, porque tudo que nós fazemos se volta para Ele. Então assim, ele pacificou o seu coração e morreu em paz, sendo que tudo que ele fez, tudo que ele deixou, não só pelos bárbaros, mas também depois pelos muçulmanos, tudo foi destruído. Então, mesmo que alguém faça alguma coisa grande, tenha um grande trabalho, aquilo ali pode se perder e, no entanto, é Deus que nos dá a recompensa. O que fica é o nosso testemunho de amor. E isso ninguém pode destruir, ninguém pode apagar. Por isso que Santo Agostinho é um célebre santo doutor da Igreja, e ele será sempre conhecido, sempre amado e sempre louvado pela Igreja, uma vez que o seu coração pertenceu totalmente a Cristo. Então, que Santo Agostinho nos ensine a amar e nos ensine a abandonar totalmente a nossa vida nas mãos de Deus. Amém.